17, verso 24. Diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Eu vou repetir o versículo. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Falarei nessa noite sobre aprendendo a depender de Deus em meio às crises existenciais. Elias é a figura mais importante dessa noite. É considerado um dos homens mais emblemáticos do Velho Testamento. Elias viveu um momento difícil em Israel, um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Antes de Elias aparecer, Israel teve 3 reis famosos: Saul, Davi e Salomão. Foram 120 anos de uma dinastia próspera. Apesar de nós sabermos que existiram muitos problemas, como existem em todos os lugares, em todas as épocas. Mas foram dinastias bem prósperas. Depois que o reino se dividiu, reino do norte, reino do sul, então surgiram problemas grandes. Hoje à noite eu vou falar sobre o reino do norte, porque o reino do norte tinha como capital Samaria, que era a capital de Israel. Israel, capital de Samaria. E o reino do norte teve 6 reis cruéis, sanguinários. A história diz que 2 deles eram assassinos. Eles assassinaram o rei antecessor para ocuparem o cargo em Israel. E depois desses 6 reis, surgiu um que é considerado, sem dúvida, o mais desastroso de todos. Uma administração macabra, sanguinária. Esse rei se chamava Acabe. E Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel. Segundo relatos, Jezabel, ela mandava mais do que o próprio Acabe. E ela promoveu o culto a Baal. E esse culto a Baal, naturalmente, foi um culto que trouxe muita abominação. Porque Jezabel começou a matar os profetas de Deus exatamente para quê? Para que o culto a Baal fosse estabelecido na força, na marra. E foi nesse momento difícil que surgiu um homem. Se você pegar capítulo 17, 1, vamos ler. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei que promovia a baderna, que promovia a iniquidade, a idolatria, que assassinava os profetas. Era um ditador tirano, nefasto, de atitudes totalmente contrárias a Deus. E foi nesse momento que apareceu esse homem de uma cidadezinha bem insignificante, talvez ninguém nem desse atenção a essa cidade, chamava-se Tisbe.
das terras de Gileade. E é interessante porque esse homem simples não veio de uma escola de sacerdotes, não veio de uma escola de profetas, não veio de uma família aristocrata, de uma família nobre, não veio de uma família rica, mas um homem que surgiu de forma bem repentina. E eu aprendo lições com a vida de Elias, com o aparecimento desse homem. É que Deus, Ele não escolhe homens poderosos, da nobreza, ricos, famosos, celebridades. Deus escolhe homens simples, para fazer desses homens simples, desses homens pequenos, grandes homens. Então não adianta nós pensarmos que um trabalho vai crescer porque de repente apareceu um homem poderoso, culto, eloquente, um homem que veio para curar. Não. O homem simples, de uma cidade simples, apareceu com coragem, com intrepidez. Não mediu esforços para encarar um ditador, mesmo sabendo que ia atravessar por um momento difícil, que ia ser levado para o deserto para escapar da fúria indomável de um rei. Mas ele não poupou esforços. E ele trouxe uma mensagem para Acabe, não muito animadora. Ora, imagine um rei que já tem um monte de problemas, de dificuldades, que vive uma época totalmente antagônica à nossa. Nós estamos numa época boa. Se, por exemplo, nós tivermos 3 ou 4 anos de secas ininterruptas, nós temos caminhoneiros, outras regiões férteis do país, que podem transportar até nós o alimento. Então não é muito problemático, mas naquela época o povo vivia da agropecuária, vivia do campo, da criação de carneiros, de gado, de bodas e da agricultura. Portanto, Acabe recebe uma notícia forte, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a palavra do Senhor. Agora, encarar um homem como Acabe, tendo uma mulher perversa, cruel, era um desafio enorme. Era colocar sua cabeça na forca. Por quê? Porque Acabe já tinha a intenção no coração de exterminar, extirpar todo aquele que fosse contrário aos seus pensamentos, ao seu rei. Neste momento, Deus aparece e eu aprendo uma lição que eu quero transmitir aos irmãos, a lição do cuidado que Deus tem com o seu povo, do agir de Deus em nossa vida. Quantos têm dito, eu estou com medo de morrer de fome? Eu me lembro de uma irmã, e antes das eleições para presidente, eu não vou citar nome de presidente nem de governo, porque esse não é meu papel aqui, mas eu estou dando só um exemplo dessa irmã, que disse que não ia votar em um determinado candidato porque tinha medo de morrer de fome. E eu, naturalmente, tenho dito sempre, repito, repetidamente eu tenho dito, que a nossa esperança não está em um homem, mas está em Deus.
Porque se de repente Elias tivesse colocado o seu coração no rei, teria até sido covarde em ser conivente com os erros de um tirano, de um ditador. Mas não foi. Mesmo sabendo que poderia morrer de fome, mas de repente Deus dá uma ordem. Versículo 2, acompanhe comigo. Qual foi essa ordem? Qual foi essa palavra? Deu-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente agora. Preste atenção, queridos. Preste atenção, amado. Se ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e se fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam de manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebida da torrente. Vamos parar aqui no versículo 7, porque o versículo 7 e o versículo 8 é um versículo de transição. Qual foi então a palavra de Deus? Qual foi a palavra de Deus? Ora, com a seca, Israel entraria em um colapso econômico jamais visto. Uma fome sem precedentes. Os rebanhos pereceriam. Não haveria colheita. Não haveria nada. A fome era gravíssima e atingia ricos e pobres. Pessoas de todas as classes estavam submetidas a 3 anos e meio de seca, porque Deus tinha dito a Elias: você vai falar ao rei e vai determinar isso. Evidências concretas do agir de Deus você pode encontrar nesse texto. Tudo a favor de um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem voltado a Deus. Deus protege o profeta e indica-lhe o caminho e diz tudo o que ele tem que fazer. Elias então escuta o Senhor, e eu aprendo uma lição nessa noite que eu quero aplicar aos irmãos. É muito bom ouvir Deus. Estamos em um momento gravíssimo no mundo, de violência sem precedentes. Nossos filhos precisam ser bem tratados, precisamos ter os nossos filhos na igreja. Faça o esforço para que eles venham para a escola dominical, porque estamos aqui preparados para ensinar-lhes os mandamentos que o Senhor quer e é necessário. Vamos cuidar dos nossos filhos agora, porque se estamos vivendo um momento tão grave, imagine daqui a 20, 10, 20, 30 anos, quando seus filhos forem jovens. E não pensemos que as autoridades virão com políticas públicas capazes de deter o avanço indiscriminado da violência. Não pensem, por quê? Porque são homens falíveis, também com problemas. Não pensemos que os problemas irão ser resolvidos numa canetada. Os problemas serão resolvidos no momento em que Deus intervir na sua vida, no momento em que Deus agir na sua vida, trabalhar na sua vida. Então o seu problema será resolvido. Então vamos olhar para cima, para o alto, em vez de olharmos horizontalmente ao nosso redor, pensando que tal pessoa vai nos tirar,
na situação difícil. É evidente que Deus vai usar pessoas como instrumentos. Que Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que diz para Elias: pode ir tranquilo, porque eu irei contigo, irei na frente. Eu resolverei todos os teus problemas. Nada lhe faltará. Você vai ter pão e carne, porque os corvos virão para te servir. E lá você vai encontrar uma torrente, onde você vai beber todos os dias para matar a sua sede. Agora lembremos que aquela torrente, ela era fraquinha, mal dava para alimentar um homem. E a palavra de Deus diz que depois de um certo tempo a fonte secou. Agora é hora, mais uma vez, de aprender a depender do socorro de Deus. Depender do agir de Deus. Depender da mão de Deus. Entender que Deus sim supre nossas necessidades todo dia. É difícil falar desse assunto sem me lembrar da minha chegada num seminário onde o pastor Lucas também estudou. Seminário Batista do Cariri. É difícil falar de um assunto como esse e esquecer o que aconteceu nos primeiros dias, nos primeiros meses do Seminário Batista do Cariri. Lembro-me muito bem de uma memorável noite, quando a minha filha Poliana, minha filha mais velha, começou a chorar com fome. E eu não tinha recursos, porque até aquele momento não tinha chegado nenhuma oferta. Eu tinha deixado o emprego, porque eu sou concursado no Estado, sou enfermeiro. Tinha deixado para ir para o seminário, casado, tendo já uma filha. Somente crendo que os irmãos iam me ajudar e me socorrer. E eu me lembro que naquela noite eu olhei para a Marineide e Poliana chorando. E eu disse: bem, eu não sei o que fazer, mas eu vou ao seminário e vou conversar com o deão acadêmico, Tomé Wilson. E quando eu cheguei no seminário naquela noite, eu já cheguei chorando. Eu não tinha costume de viver isso. Não estava acostumado a atravessar um deserto. Não conhecia os problemas de um deserto. Não entendia eu que o deserto é a escola espiritual do crente. Quando você vai para um deserto, você se matricula na escola do Espírito Santo. O deserto é lugar de ensino, de aprendizagem. Chegando ao pastor Tomé, chorando, e ele me perguntou: por que choras? Eu disse: é porque minha filha está com fome. Como é que é, William? Sua filha com fome, você sabendo que eu estou aqui e pronto para te ajudar no que você precisar. Me abraçou e disse: chora nesse ombro, que ele é bem largo para você chorar. Foi lá no gabinete pastoral dele, naquela época, e colocou na minha mão 500 cruzeiros na época. Significava que quase meu salário mínimo naquela época, meio salário mínimo. E ainda me disse: quando faltar, pode voltar, porque aqui você não vai passar fome nenhum dia. Então me lembrei do agir de Deus em momentos de dificuldades. E aprendi que o meu Deus provedor, Ele nunca vai me deixar faltar nada. E quando a torrente secou, Elias recebe uma outra ordem. E essa segunda ordem talvez seja ainda mais, talvez não, é a mais difícil. Porque agora já não são mais os corvos, já não é mais a torrente de Querite que vai alimentar Elias. Mas de repente Deus dá uma ordem e diz:
Passados alguns dias, a torrente se secou, pois não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui: apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Se o primeiro desafio já foi um desafio grandioso, de ir para um deserto e de crer que corvos iam alimentá-lo, agora Elias é mandado para Serepta, onde tem uma viúva. Agora imaginemos uma viúva vivendo 3 anos e meio de seco. As viúvas de hoje estão ricas. Ora, viúva hoje geralmente ganha 2 salários mínimos. Naquela época não havia políticas públicas, talvez nem emergência. Eu não sei nem como os governos agiam diante de secas para suprir as necessidades dos famintos. E aqui está um homem por nome Elias, que vem para se transformar em um profeta proeminente, grande, poderoso, que veio para trazer a palavra do Senhor, ser boca de Deus em meio a um mundo sombrio, ao mundo cheio de pecados. E aqui está um homem que Deus vem preparar para que ele se torne um homem realmente forte e possa suportar as adversidades, as tribulações. Deus faz isso com você e comigo. Deus faz isso com a igreja. Deus faz isso com cada irmão. Deus faz isso com a nação. Deus faz isso porque Ele amou. Quando Elias fala com aquela mulher perplexa, aquela mulher coitada, morrendo de fome, Elias pede água e pede pão. E aquela mulher olha para Elias, certamente com seu semblante desfigurado, com a sua pele ressecada pelo sol, magrinho, desalentada, triste, angustiada. E aí aparece um camarada, um cidadão, certamente para importuná-la, para pedir o que realmente ela não tem. Mal sabia ela que Deus estava enviando um anjo para a sua casa. A princípio ela não entendeu que Deus estava enviando um servo para a sua casa. O homem que iria transformar a sua casa em uma despensa, em um celeiro, que ia fazer do nada o tudo, do pouco ao muito, da tristeza à alegria, da fome à barriga cheia. Eu aprendo com isso que Deus age assim. Louvo a Deus pela Filadélfia. Louvo a Deus pelos irmãos. Estava conversando ontem com minha esposa, dizendo: Marinei, quem está desempregado aqui na igreja? Levante a mão. Quem está desempregado aqui? Levante a mão. Quem está desempregado? Não tem nenhum ponto de renda, nenhum. Levanta. Não é vergonha não. E vai passando fome amanhã e te dá um jeito. Quem da Filadélfia não está trabalhando? Levante a mão. Olha para trás, veja se tem alguém. Diga amém.
Amém. Diga amém. Amém. É jovem trabalhando, é todo mundo trabalhando, é todo mundo andando bem, é todo mundo com roupa bonita, é todo mundo mais bonito que o pastor, é todo mundo na rua, todo mundo na rua, tem moto, alguns carros, mas eu não estou sendo um pastor, nem a pregar prosperidade, não. Eu estou dizendo que Deus, Ele nos dá o que Ele precisa. Deus supre. Deus manda até uma família pastoral que vem assim, igual a Elias, viu, pastor? Eu não sabia que vocês estavam no mundo, não, nem existiam, não. Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Por quê? Porque Deus vai e diz àquela mulher: mulher, vem cá, mulher, é só isso que você tem, e eu vou fazer um bolinho para mim e meu filho e vamos morrer, e acabou. Gente, Elias disse, sabe o quê? Não temas, não temas, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, faze para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você já passou por essa experiência? Eu já passei. Gente, não tem nem tempo para eu te contar o que aconteceu com a gente. O que aconteceu com meus pais? Éramos 8 filhos, 8 bocas. E papai não tinha emprego, nem minha mãe. Até 1979, na minha casa não entrava um centavo de algum emprego. Ou era agricultura, ou o papai fazia uma coisa, inventava alguma coisa para ele sobreviver. Mas eu me lembro de muitas noites, muitas noites, quando a minha saudosa mãe, cheia de fé, olhava para meu pai e dizia: Manuel, não tem um caroço de feijão para tanto fogo. 8, o grupo meus pais 10 pessoas, e não tinha um caroço de feijão para tanto fogo. E não foram poucas vezes, não. Foram muitas vezes. Meu pai dizia: meu neto, me deixa dormir. Não deixa dormir, que amanhã é realizado. A noite é para dormir. Mas tem gente que faz da noite o quê? Um momento para entrar em depressão, ficar pensando. A gente vai comer e às vezes a gente perde até o sono, pensando no outro dia. E no outro dia meu pai se dirigia até o mercado, tinha alguns amigos que sempre conseguiam trazer feijão para dentro. Mas era feijão. Quando muito, acompanhado por ovos, quando tinha. Mas nem sempre dava para todo mundo. Era preciso repartir para cá. E quando era uma sardinha, era só uma. Quando era carne de lata, bovina, era só uma. E todo mundo ficava contente. Nós continuávamos estudando. Continuávamos orando. Até que em 1979 eu fiz o concurso. E passei. E fui chamado a visitar. Aí nunca mais apareceu problema. Porque eu ajudava a sustentar a criança.
Depois eu aprendi a fazer plantas. Mas então a vida começou a melhorar. Nossa família continua estudando. Quase todos estão formados e estão muito bem. Meus irmãos todos estão bem, pastor Iramar, meninas de Natal, bem casados, estudando, formados. Todo mundo bem, pela graça de Deus. Quando Elias proferiu essa palavra, então a mulher resolveu ouvir. Deixa eu olhar aqui a hora, porque tá bom. A mulher então prosseguiu em ouvir esse homem usado por Deus, e na verdade o que aconteceu é que nunca mais faltou. Mas, queridos, de repente algo inusitado acontece. O inesperado acontece. O filho daquela mulher adoeceu e morreu. Agora, Elias já é mal visto. De herói passa a ser vilão. Porque a mulher tinha algo precioso. O filho é uma pérola de inestimável valor. Único. O mais precioso que ela tinha, a maior riqueza. E mais uma vez Eli é posto à prova. E parece muito comum isso em nossos dias. Quando tudo está indo bem, geralmente tudo é sinônimo de alegria, prazer. O pastor é bom, todo mundo é bom, a pregação é boa. Tudo é bom. Mas tem os momentos difíceis, lembrem-se dos momentos difíceis, das horas difíceis, dos momentos de tribulação, de adversidade, que a gente tem que atravessar, dos desafios, das dificuldades, dos conflitos. Mas Deus está presente em cada momento, não nos abandona hora alguma, hora nenhuma Deus nos abandona. Agora Elias estava no enrascado, porque Elias tinha chegado na casa daquela mulher, tinha sido bem recebido. Elias tinha feito algo extraordinário. Elias era amado, querido, mas de repente acontece uma tragédia, uma morte. E é interessante notarmos e observarmos que a mulher até xingou. Como é que pode um homem que chega na minha casa, fazendo tudo certinho, tudo, e de repente, meu filho morre? Mal entendia ela que estava ali o homem que estava para decidir, para resolver o problema. O homem boca de Deus, o homem fiel a Deus, abnegado, idôneo, o homem que realmente fez uma revolução, o homem que seguiu a vontade de Deus, que obedeceu a voz do Senhor, o homem que aprendeu a ser justo, fiel, verdadeiro. A palavra diz, para encerrarmos, que ele leva essa criança, esse menino, lá para o quartinho onde ele estava, lá em cima, sótão. Certamente já existia, né? Tipo de construção em Israel. Bem rústico, mas existia. Um lugarzinho, provavelmente bem rústico. Uma caminha bem rústica, mas bem aconchegante. Ele leva o menino lá em cima, deita sobre ele e ora. A morte do menino não tinha sido o fim. Era mais uma lição a ser ensinada ao homem de Deus, aquele que seria o profeta às nações, aquele que viria para anunciar às nações o amor, a bondade, a misericórdia, a benevolência do nosso Deus, aquele que viria ao mundo para ser um grande profeta,
aquele que viria para ser uma figura realmente muito valiosa. Depois de orar, uma nova cena veio à tona. Elias tornou-se o protagonista de um momento que nunca ninguém vai esquecer. E que a mulher certamente iria ter uma satisfação incomensurável. Porque além de ter tido comida, agora ela via dentro de sua casa um grande milagre. E ela aprendia a depender de Deus. Como Elias, ela seria aquela mulher que seria exemplo, modelo, em uma sociedade pervertida e corrompida. Ela seria aquela mulher, certamente, que ao passar pelo vale da sombra da morte, ela aproveitou todas as lições, todos os momentos, para ser uma grande mulher, uma grande mãe. Conclamo aos irmãos, à igreja que está linda nessa noite cheia, né? Aqui, ao exemplo de Elias e da viúva de Serepta, também confie que o Senhor pode tudo. O menino ressuscita, amém? Para a glória do Senhor. Se você pensa que Elias se tornou uma estrela, está enganado. Porque o que você vê hoje, na verdade, é gente querendo ser estrela. Aqui não tem nenhum estrelato. Aqui não tem nenhum homem buscando glória pessoal, fama, prestígio, glamour, nada. Talvez até foi viver um pouco no anonimato, porque não tinha interesse nenhum em aproveitar uma ocasião para se autopromover. Então, quando Deus enviar para nosso meio centenas de pessoas para se converterem, nós continuaremos sendo o mesmo. Amém? Tendo a mesma humildade, tendo a mesma singeleza, a mesma grandeza de espírito. Quero encerrar lendo o que aquela mulher falou. Aquela mulher depois ela diz, então a mulher diz a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que possamos viver isso na prática. E a aplicação que eu quero fazer para os irmãos nessa noite é que vivamos na prática o que nós temos ouvido.